graça e a paz do Senhor a todos. Então este é o vídeo introdutório sobre simbolismo bíblico numa série de 3 vídeos que serão os próximos: simbolismo nos ritos judaicos e simbolismo da Arca da Aliança, do batismo e da Santa Ceia. Então vamos ver a importância do simbolismo para o entendimento da Bíblia. Tem um livro maravilhoso do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que aqui está repleto de simbolismo bíblico. Eu já falei disso algumas vezes e prometi fazer um estudo, escrever um artigo sobre o simbolismo bíblico neste livro. Talvez eu escreva um artigo ou faça um vídeo, não sei ainda, futuramente. Mas nós temos assuntos mais prementes a tratar, falaremos disso mais na frente. Então, um ótimo livro, todo cristão deveria ler, As Crônicas de Nárnia. Certo. Então, primeiramente, iremos ler 2 versículos das Sagradas Escrituras, mas antes enfatizar a importância do livro de Hebreus para o entendimento do simbolismo, para a interpretação bíblica. Então, nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus, mas Deus inspirou esse homem maravilhosamente para nos deixar esse legado, né? Capítulo 10, versículo 1 de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, primeira parte. E Colossenses capítulo 2, versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, os rituais e os eventos do Antigo Testamento são sombras, imagens, figuras do que viria acontecer na vida do Cristo e na sua obra redentora, assim como o batismo e a Santa Ceia também são símbolos do Cristo e sua obra redentora. Então, o que é símbolo? Então, uma maravilhosa definição da filósofa Suzanne Keylander, ela diz que símbolo é uma matriz de intelecções. Então, nós somos seres espirituais, né? Assim como Deus e assim como os anjos, e herdamos essa natureza inteligente que só os seres espirituais têm, né? Então, nós inteligimos as coisas. Então, o meio mais eficaz e mais rico para nós inteligirmos as coisas é através dos símbolos. E a Bíblia é escrita nessa linguagem simbólica. Deus fez as coisas todas perfeitas. Então, por isso é que quando eu leio a Bíblia aqui, Deus me revela algo, eu faço uma certa interpretação, né? Aprendo algo com aquela leitura. Se eu for ler daqui a uma semana, um mês, um ano, então eu leio o mesmo texto e eu aprendo coisas novas. Então a Bíblia sempre está nos ensinando muitas coisas diferentes. Se nós não atentarmos para a questão do simbolismo bíblico, a importância do simbolismo, nós poderemos incorrer em alguns erros, que é a idolatria, o ateísmo ou a falta de fé, a descrença, o literalismo herético e a idolatria. Então, fazendo uma analogia aqui com o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, né? Ele falando sobre a lei, que a lei era santa e o mandamento santo, justo e bom, né? Só que o pecado, tomando a ocasião de uma coisa que era boa, que era a lei, né? Me enganou e me matou, né? Trouxe a morte ao meu ser. Então, por quê? Porque a lei era espiritual e nós somos carnais. Então, como é que um ser carnal pode atingir algo espiritual, né? Só por influência de Deus e a obra redentora de Cristo. Então, a heresia, tomando a ocasião do simbolismo bíblico, que é bom, ela entra em nossa vida e nos engana. Então, como tem uma gama de interpretações bíblicas, umas vêm de Deus, outras vêm do nosso próprio ser e outras também podem ser de influências diabólicas, né? Então, as heresias vêm geralmente do nosso ser e das influências diabólicas. Então, essas interpretações desse tipo nós devemos descartar e pegar apenas as interpretações que vêm do alto. Então, outra coisa que pode acontecer é o ateísmo ou a descrença pela negligência do entendimento desse simbolismo bíblico. Então, muita gente, ao ver Jesus fazendo milagres, né, ao ver Jesus falar que ele era aquele de quem falavam os profetas, os salmos,
todas as escrituras, os ritos judaicos falavam dele. Então as pessoas, como não tinham esse entendimento do simbolismo, né, não entendiam o que era o Cristo, que era a encarnação, né, de tudo aquilo que apenas remetia e apontava a ele. Então, outra coisa que pode acontecer é o literalismo herético. Então, principalmente com essa nova filosofia moderna, né, de Wittgenstein e de essa linguística do Ferdinand de Saussure, né, da idolatria da linguagem, só existe linguagem, né? Então a linguagem ela remete a um certo objeto. Então se eu digo xícara, né, se eu digo xícara, né, apenas a palavra remete a um objeto real e eu tenho que entender o que é aquele objeto real a quem a linguagem está remetendo e não ficar apenas no nível da linguagem. A linguagem aponta para algo que não é ela, certo? Assim como os símbolos judaicos antigos apontam para algo que não são eles, né? Os sacrifícios, né, apontam para o Cristo, né? Então, os sacrifícios e os ritos judaicos remetem ao Cristo, apontam para o Cristo, são figuras, símbolos, né, e sombra do que seria o nosso Senhor Jesus e sua obra redentora. Então, o camarada que tem essa idolatria da linguagem, produto dessa filosofia moderna, né, como os dispensacionalistas, né, disseram, não, nós vamos fazer uma interpretação literal da Bíblia, né, vamos entender tudo literalmente, e começa a fazer um jogo de linguagem terrível, horroroso, e acabam criando um mito fantástico, pavoroso, um mito profano que é a escatologia dispensacionalista, né? Isso foi o John Nelson Darby e o Scofield. Então, outra coisa terrível que pode acontecer é quando o camarada confunde o símbolo com o simbolizado. Ou seja, o camarada confunde o símbolo do Cristo, o símbolo de Deus, com o próprio Cristo e o próprio Deus, né? Então, por exemplo, na antiguidade, a chuva era muito importante, né? A chuva era símbolo de fartura e também vinha com toda aquela gama de raios, trovões, também que mostravam poderio, né? Potência, poder. E isso tudo é símbolo de Deus, o Deus poderoso que traz fartura, né? Poderoso e ao mesmo tempo misericordioso. E o povo começou a idolatrar a chuva e a tempestade, né? A idolatria a Baal, a Júpiter e a Zeus, por exemplo, né? Então, olharam para o céu e viram um ser majestoso, poderoso, né, que todos os dias aparece para iluminar a terra, que é o sol, e à noite um ser poderoso, a lua, né, que no Salmo 72 são símbolos da eternidade de Deus. Então, aquele que todo dia aparece para nos iluminar, nos trazer luz, é um símbolo de Deus. E a lua, com a sua permanência, as 4 fases da lua que se repetem, né, e faz com que o povo tenha uma noção do que é o tempo, né? Então tudo isso era símbolo da eternidade de Deus e o povo começou a idolatrá-los. Então a idolatria é quando você confunde o símbolo com o seu simbolizado. Nós vamos ver que isso aconteceu muito na época de Jesus e no Antigo Testamento. O vídeo está ficando muito comprido, nós vamos ter que continuar na parte 2. Então espero vocês lá.